acontecendo, não. Beleza. Tomara que a Laura volte. Não sei por que aconteceu que surgiu isso, né? Tecnologia. Então, gente, manda a Laura voltar aí, hein, povo. A gente tem né, esse costume de iniciar com uma música, mas eu estou sempre estabelecendo relação com a aula. Então, vamos lá. Eu vou iniciar com a música do Legião Urbana. Que país é este? Tá? Ó, peraí. Doidou aqui, peraí. Vamos lá. Enfim, que país é este, né? Que país é este? Então, eu trouxe... Conseguiu chegar, gente? Não chegou ainda não, né? Tomara que ela consiga. Então, a gente tem... eu trouxe essa música este porque ela tem uma relação direta com um discurso que eu vou analisar com vocês agora. E esse discurso, né, analisando esse discurso, eu vou apontar para vocês algumas questões relacionadas à argumentação. Porque a questão da argumentação nos gêneros textuais, né, ela vai muito além da regularidade de cada gênero. Porque, por exemplo, um determinado posicionamento, um determinado ponto de vista, a gente pode observar discursivamente em todos os gêneros textuais, inclusive em textos narrativos, né?
que não são especificamente do tipo argumentativo, mas que, por algumas questões, até mesmo linguísticas, algumas palavras, algumas expressões que são usadas, que são utilizadas, a gente pode observar determinado ponto de vista. Então, argumentar é um trabalho que, né, faz parte da nossa própria discursividade, da forma como a gente enuncia e se posiciona diante das coisas, dos objetos, das pessoas, né? Então, a argumentação, ela está presente no nosso cotidiano a todo momento, né? Argumentar, como está lá naquele videozinho que eu mandei para vocês, não é dizer porque sim, porque não, né? Só pai e mãe é que está autorizado a argumentar dessa forma, né? Quando você pede para ir em determinado lugar, que... Tudo bem, Kaique. Quando você pede para ir em determinado lugar, a mãe fala não. Mas por quê? Por que não? Então, só pai e mãe que tem essa autoridade para desse jeito, tá? Enfim, mas nós, né, estudando a argumentação, nós vamos perceber várias formas, né, de movimentar, de mostrar, de demonstrar essa argumentação. E, às vezes, no processo argumentativo, nem sempre a gente tem o objetivo de convencer o outro, mas é o objetivo, pelo menos, de que o outro respeite o meu posicionamento, não é? É o que acontece, por exemplo, no texto dissertativo argumentativo, que é o gênero textual abordado pelo Enem, não é? São pessoas de várias naturezas que compõem a banca, né? Diversas formações que compõem as bancas de correção. Elas não estão ali para serem persuadidas pelo texto, elas estão ali para analisar o movimento argumentativo e para respeitar aquela argumentação, né? E para perceber como que aquele movimento foi construído, certo? Então, vamos voltando à música, né? Voltando à música, eu trouxe um texto hoje para a gente analisar justamente essa questão da argumentação. E eu gosto muito desse texto. Se caso, gente, alguém chegar e eu não escutar o barulhinho, pode me interromper para falar, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, é um texto muito atual, por sinal, tá? Que é uma capa do jornal Estado de Minas, que foi publicada no dia 26 de novembro de 2015, e que remete a um fato que hoje, coincidentemente, eu não vou ser hipócrita de falar com vocês, eu escolhi esse texto porque justamente eu estava lembrando disso. Não, não lembrando coisa nenhuma, tá? Mas é porque quando eu escolhi o texto, eu me lembrei, mas não peguei o texto porque eu tinha me lembrado, tá? Mas vamos lá, parece meio confuso. Hoje, faz exatamente 5 anos em que aconteceu o desastre, né, ambiental, um grande desastre ambiental na barragem de minério, né, de ferro, em Mariana. Aquele grande desastre, né, que completa hoje 5 anos. E aí, a capa do jornal Estado de Minas, há 5 anos atrás, trouxe a seguinte manchete: nas praias, nos rios, no Senado, sujeira para todo lado. Que país é este? Então, a manchete principal que traz a capa, né, ela traz uma interdiscursividade ou uma intertextualidade com relação à música do Renato Russo, né, com a música do Legião Urbana, que é uma música do final da década de 1970, tá? Quando ainda o Legião Urbana era aborto elétrico, lá em Brasília. E aí, que por sua vez, esse discurso da música traz, no próprio título da música, Que País é Este?, um outro discurso, que foi uma frase dita pelo então, no final dos anos 1970, do então governador de Minas Gerais, Francelino Pereira, que ele dizia, né, que país é este
que não respeita a palavra do seu presidente, porque, se eu não me engano, era o Médici, tinha dito que faria a abertura democrática aos poucos, né, que iria... não era o Médici, não, mas não vou me lembrar agora quem era, não, mas que faria a abertura democrática aos poucos. E aí o Francelino Pereira, numa típica postura de político puxa-saco, né, bradou lá num discurso: que país é este que não acredita na palavra do seu presidente da República, né, aquela coisa toda, presidente da República, né? Então, você tem uma referência, vários discursos circulando aqui. E tudo isso para demonstrar, quando você tem essa citação ou essa, né, referência a um outro discurso, você está, de certa forma, argumentando, você está demonstrando um determinado posicionamento. Como quem produziu a capa desse jornal demonstra um posicionamento com relação às notícias que estão estampadas, né, em cada trecho da manchete. Então, você tem a sujeira que está para todo lado, está nas praias, nos rios, que a equipe do estado de Minas percorre a foz do Rio Doce e mostra a destruição do berçário de várias espécies, né? Então, nesse subtítulo, a gente percebe esse posicionamento com relação às notícias que virão, né? Ou seja, toda tentativa, né, as tentativas frustradas de conter a lama, e aí que essa lama foi e conseguiu, e foi chegando rapidamente à foz do Rio Doce, no estado do Espírito Santo, né? Outra sujeira percebida e trazida para a capa é a sujeira no Senado. Então, a gente tem aqui um subtítulo que registra também um fato histórico, que é a prisão do primeiro senador da República. Aliás, a primeira prisão, né, de um senador da República, que foi o Delcídio do Amaral, também em 2015, na mesma época. A prisão dele foi decretada pelo Teori Zavascki, que era o então ministro do Supremo, e que morreu naquele acidente de avião, e foi o primeiro senador da República preso. Delcídio do Amaral, e estava sendo investigado por obstrução da justiça, tá? Então, a sujeira que ronda Brasília, né? Então, você tem toda esse posicionamento colocado aqui, olha, a sujeira para todo lado, a lama, e aí a construção, a metáfora que traz da lama, né? Então, a lama trazia a polissemia, vamos lá para o que nós estudamos, né? A polissemia em torno da palavra lama. A lama no sentido denotativo, a lama da barragem, e a lama, ou seja, toda a corrupção percebida em Brasília. A lama, né, que aflora em Brasília e emporcalha relações políticas e empresariais. Então, a escolha que o autor faz do verbo emporcalhar, né, também demonstra esse posicionamento. Então, as escolhas que nós fazemos quando nós estamos argumentando, elas dizem muito sobre o nosso posicionamento. As palavras, os advérbios, as conjunções, as locuções que a gente escolhe quando está escrevendo, né? E aí ele vai trazendo outras referências da música, né, nas notícias. Ninguém respeita a Constituição. Quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão, tudo relacionado a determinadas notícias da época. Terceiro mundo, se for piada no exterior, porque a ONU divulgou um relatório, né, um documento, fazendo duras críticas ao governo brasileiro, duras críticas ao consórcio, né, do qual faz parte a Vale, a BHP, a Samarco. E aí é muito interessante, porque ontem mesmo eu estava, por um acaso, assistindo televisão, e aí vi uma propaganda da própria Vale, dizendo, uma propaganda linda, fiquei até emocionada, para não dizer o contrário, né? Uma propaganda muito bonita de uma funcionária, né, dizendo que ela é uma agente
que está tendo contato com a comunidade em Brumadinho para recuperação, para retomada do crescimento, para retomada da economia, do turismo na região, e pipipi, popopó, né? Então, a gente percebe, assim, um texto de 2015, de 5 anos atrás, que traz um discurso da década de 1970, que continua sendo atual. E vários posicionamentos sendo demonstrados numa capa de jornal que, teoricamente, tem um discurso imparcial, né? Mas a gente pode perceber, pelas escolhas que são feitas aqui, né, das palavras que são escolhidas, da forma como são colocados os subtítulos relacionados às notícias, nós percebemos esses posicionamentos, tá? E é esse tipo de trabalho que a gente faz quando a gente está, por exemplo, interpretando um texto, né? Então, não é só a questão de trabalhar a argumentação na hora de escrever, mas também perceber esses movimentos de argumentação quando nós estamos interpretando os textos, tá? Então, perceber nas escolhas que são feitas, né, no vocabulário, em tudo isso, para interpretar determinados textos, né, com os quais nós nos deparamos por aí, nesses processos seletivos da vida, né, e também com relação à nossa leitura de mundo, não é? Com relação ao nosso posicionamento crítico de tudo que nos é colocado nessa enxurrada de informações que a gente tem a todo momento, tá? Então, eu gosto muito dessa capa, essa capa me acompanha já desde 2015, eu já trabalhei, inclusive eu tenho um artigo que eu escrevi, fazendo uma relação entre a análise do discurso e a linguística textual com essa capa, apresentei num congresso lá em Portugal também. Então, assim, é muito interessante. É claro que com uma outra, né, uma outra linguagem, mas é interessante a gente perceber e interpretar os textos a partir dessa perspectiva da argumentação também, tá? Vou voltar aqui. Voltando. A Laura conseguiu, gente? Não conseguiu? Conseguiu. Beleza. Então, voltando aqui, eu trouxe essa capa para a gente perceber isso realmente, tá? E aí, voltando ao que nos interessa com relação ao gênero textual com o qual nós estamos trabalhando, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Uma carta aberta, uma carta argumentativa, que traz também um tema atual, e vou demonstrar, a partir da e da regularidade desse gênero, né, com toda a estrutura que esse gênero tem, essa construção argumentativa, tá? Vocês produziram, né, um outro texto, também que pertence ao tipo argumentativo, que foi a resenha, né? Então, a resenha, de uma outra forma, né, ela tem um objeto, um livro, que foi o caso de vocês, poderia ser um filme, poderia ser um documentário, poderia ser um artigo, né? Mas você tem ali um objeto que você vai analisar, você precisa trazer um resumo, né? Bem conciso, bem objetivo daquele objeto, e relacionado a esse resumo, você precisa trazer o seu posicionamento diante daquele objeto. Ou seja, você está argumentando, né? Então, na resenha, tem todo aquele processo também de, né, através do seu recorte que você faz, né, do resumo que você faz daquele objeto, você se posicionar, né? Então, o texto argumentativo, ele faz isso. Ele defende um ponto de vista sobre determinado assunto, objeto, uma determinada polêmica, um determinado problema, né? E vai fundamentar esse ponto de vista em argumentos. Esses argumentos, eles podem ser de diversas naturezas. Por exemplo, lá na capa do jornal, o argumento trazido ali para reforçar todo aquele posicionamento com relação às notícias foi a citação, né, parafraseando a música
do Legião Urbana, né? Foi uma forma de argumentação ali muito forte. A gente tem também as outras citações, né? Citações diretas, citações indiretas, argumentos baseados na estrutura do real, quando a gente tem dados estatísticos que vão confirmar determinado posicionamento, para dizer o seguinte, resumindo, que a pessoa não está tirando aquilo de trás da orelha, que tem um fundamento, né? Tem uma pesquisa, tem um dado que demonstra, ou tem alguém, né, que tem autoridade para ratificar aquilo que eu estou falando, aí eu estou dizendo da citação. Então, são muitas formas de argumentação que nós temos, tá? E toda argumentação tem essa estrutura básica, inclusive a carta, inclusive a resenha, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? A linguagem sempre de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa. E a argumentação, ela pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Uma resenha, por exemplo, né? Você tem uma argumentação em primeira pessoa porque é a sua percepção sobre determinado objeto. Ou impessoal, como, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo do Enem, né? E também a presença de palavras e expressões que mostrem, que marquem as opiniões pessoais ou impessoais. É o que a gente chama de operador argumentativo, de marcador argumentativo. Ou seja, são palavras, conjunções ou locuções conjuntivas, advérbios, locuções adverbiais, preposições, locuções, né? Todas essas classes gramaticais que trabalham, né, no conjunto da argumentação, para determinar posicionamentos. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, é buscado no texto argumentativo a persuasão, que é essa indução, no mínimo, para que o seu interlocutor respeite o seu posicionamento. Ele não precisa mudar de opinião, mas que ele respeite o seu posicionamento, né? Então, nós temos vários gêneros que trabalham o tipo argumentativo, e dentre esses que nós já trabalhamos, né? A resenha, estamos trabalhando a carta aberta. Também vamos ver o artigo de opinião, o editorial, o debate, tá? Enfim. E aí, para demonstrar para vocês, de uma forma bem objetiva, eu achei também na internet, encontrei esse texto na internet, fiz algumas adaptações, tá? Algumas correções, porque tinha umas coisinhas erradas, eu dei uma corrigida, não vou falar que o texto é meu, né? Não é, mas eu dei uma arrumada para apresentar para vocês aqui, tá? Dentro da estrutura de uma carta aberta. Por quê? Porque eu fiz aquela proposta lá para vocês, né? De vocês produzirem uma carta aberta, direcionada à população brasileira, com o objetivo de demonstrar para a população brasileira a importância da doação de órgãos no Brasil. A questão da doação de órgãos no Brasil é um grande problema social. Pode, inclusive, ser um tema de redação do Enem. Pode ser, né? Porque é um problema social. Mas eu peguei, são textos motivadores de uma proposta de redação do Enem que eu montei, tá? Mas eu adaptei para colocar para vocês, e que vocês produzam uma carta aberta nesse sentido de argumentar a respeito da importância da doação de órgãos no Brasil, utilizando das informações que estão lá nos textos motivadores, tá? Fazendo isso, eu já estou, né, trabalhando com vocês essa leitura e essa interpretação das questões argumentativas dos textos motivadores, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês uma temática também abordada nessa carta aberta, que é muito atual, e é uma questão que aconteceu, inclusive, essa semana, né, que fez a gente pensar um pouco também sobre a questão do papel da mulher na nossa sociedade em pleno século XXI. Né, aquela questão que aconteceu e aquela polêmica que ainda está em torno
não é? Do chamado estupro culposo, que não existe no nosso Código Penal, né? E toda aquela vergonha nacional que a gente pôde assistir naquele vídeo da audiência em que a moça lá ficou exposta a todo tipo de humilhação diante de uma sentença de um juiz que visivelmente foi vendido, né? Mas, enfim, espero que se faça justiça e que a coisa possa se resolver. Mas pensando e refletindo sobre essa problemática, né, tem essa carta aqui que traz essa argumentação. Então, numa estrutura da carta, você tem um cabeçalho, apresenta a data, né, o local e a data, o interlocutor, então eu vou dizer que é uma carta aberta à população brasileira, o vocativo, que é um elemento linguístico, né, sintático e semântico, que, né, traz o chamamento. Eu estou chamando o meu interlocutor para o meu discurso. Então, isso é vocativo. Eu chamo o meu interlocutor para o meu discurso. Prezados conterrâneos. Então, é muito mais do que dizer prezados brasileiros e brasileiras. É conterrâneos. Por quê? Porque eu estou me incluindo nessa aí. Não estou fora, não. Né? Eu não estou fora, não. Eu, como autor do texto, eu estou me incluindo. Né? E vem a introdução, a apresentação. E da temática e do posicionamento. Tá? Na introdução, já se apresenta esse posicionamento com relação ao problema que está sendo analisado. Então, né, vamos analisar. Sou mulher e, assim como os meus deveres, tenho os meus direitos. Refletindo sobre isso, posso afirmar que, há muitos anos, as mulheres lutam pelos seus direitos e vêm conseguindo inegáveis avanços. Ponto. Introdução, observação, contextualização. Né? Não há que se negar. Para que hoje possamos votar, trabalhar e usar calças jeans, muito sutiã teve que ser queimado em praça pública. Então, foi trazido aqui um posicionamento com relação a um fato histórico, né? A questão do movimento feminista, da queima dos sutiãs, que foi um ato simbólico com relação à luta pelos direitos das mulheres, né? Então, um fato anterior e vai trazer o cenário atual. No cenário atual, no auge de nossas independências, somos diretoras de grandes empresas multinacionais, engenheiras renomadas, grandes cirurgiãs, artistas, professoras é por minha conta. E ainda somos mães e esposas, né? Principalmente no ensino remoto emergencial. Então, nós somos, né, mulheres maravilha. Somos o que há de contemporâneo, de avançado, super-heroínas do dia a dia, que se desdobram em mil para atender às nossas próprias exigências e as da sociedade. Ninguém quer, afinal, menosprezar tanta luta, tanto sacrifício, tanto tempo querendo provar que podemos ser o que bem entendermos. Então, é a marcação de um posicionamento, olhas que são feitas aqui com relação ao antes, né, e o agora. Antes houve um movimento, né, precisou queimar sutiã para que a mulher pudesse se impor na sociedade. Há um cenário atual muito favorável, né, com todas as conquistas que as mulheres tiveram na sociedade, né? E aí vem o posicionamento. Ninguém quer, afinal, menosprezar tanta luta, tanto sacrifício, né? Foi tanto sutiã queimado para poder perder isso tudo? Não. Então, a introdução demonstra esse posicionamento. E aí vem o desenvolvimento sustentando isso aí, né? No entanto, olha o operador argumentativo que eu falei anteriormente. No entanto, é uma locução que dá uma ideia, um efeito de sentido de oposição. Oposição a quê? Ao que acabou de dizer. Não vamos perder todos esses avanços que nós conquistamos. No entanto, existe um véu que cobre ainda todo esse espaço.
Então, cenário favorável, beleza, bacana. Mas, né, a oposição tem um véu que cobre ainda esse avanço. Na grande maioria das vezes, isso é somente aos nossos olhos. Conforme o pensamento, ou seja, só as mulheres enxergam, né? A sociedade não enxerga que existe um véu que cobre todo esse avanço. Conforme o pensamento do filósofo Arthur Schopenhauer, os limites do campo de visão de uma pessoa determinam o seu a respeito do mundo que a cerca. Então, é a perspectiva que a pessoa tem, né? É a realidade que ela conhece, é que determina seu entendimento do mundo que a cerca. Nessa perspectiva, ou seja, né, diante do cenário que as mulheres construíram, então é nessa perspectiva, né, desse entendimento do mundo que nos cerca, valorizamos cada conquista, cada meio centímetro percorrido a caminho da independência, porque ela é nossa. Então, há uma forma de argumentar, é trazer o discurso de autoridade. Qual é o discurso de autoridade? Do filósofo, né? E traz a citação indireta aí. Conforme o pensamento do fulano de tal, os limites do campo de visão de uma pessoa determinam o seu entendimento. Citação. Para relacionar com o meu argumento de que nós, mulheres, precisamos valorizar cada conquista. Entretanto, percebam, novamente a oposição. Entretanto, para os homens, para muitos deles, ainda somos somente mulheres, seres difíceis de se entender. Ainda apanhamos, é verdade, literalmente ou não. Então, olha só, sempre num jogo de oposição. Então, os marcadores argumentativos aqui estão trabalhando para mostrar a contraposição entre o que deveria ser e o que é. Entenderam? Então, você tem aqui, e tem um argumento aqui do senso comum, que vai reforçar, diante de toda essa construção, é um senso comum para a grande maioria dos homens, que dizem que a mulher é um bicho difícil de entender, né? Então, tá aí, seres difíceis de se entender, senso comum. E esse senso comum acaba caindo no imaginário coletivo, não é? E é esse véu que cobre o avanço, todo o avanço que as mulheres conquistaram, né? Muitas de nós morrem todos os dias fruto da violência doméstica, da mão pesada daquele parceiro que escolhemos para amar. Morremos também de pouquinho em pouquinho com agressões verbais, descasos, desinteresses. Não é fácil ser mulher. Mais difícil ainda é lutar pelos nossos direitos, uma vez que, embora possamos, né, por todos os avanços conquistados, podemos gritar. Nossa voz continua sendo abafada pelo machismo, patriarcalismo e pelo preconceito. Então, de novo, o embora, que também, né, produz um efeito de oposição, nesse trabalho de todo o parágrafo aí, trazendo essas contraposições. O no entanto, o entretanto, o embora, que vão mostrando o que deveria ser e o que é, não é? Beleza. E aí vem o fechamento que vai retomar a tese lá na introdução. Ou seja, nós não podemos deixar que todos esses avanços se percam. Nós lutamos muito. E aí vem uma pergunta que, né, são perguntas retóricas. Também é uma outra forma de argumentação, né, em que você faz um questionamento, mas você responde pela sua própria argumentação. Quem por nós? Nós mesmas. Sutiãs não precisam mais ser queimados. Os direitos a trabalhar e a votar também não precisam ser conquistados. Acima de tudo, conquistamos o livre-arbítrio. Escolhemos nossas escolhas. Bom, então se está tudo bom, se está tudo beleza, pelo que lutar agora? Lutemos pela dignidade reconquistada, pela coragem de nos queixarmos dos maus tratos, fim do massacre do que nos resta de mais precioso.
Nosso lado que quer justiça para aquelas de nós que perdem a vida em represas, em sítios, em qualquer esquina desse país. Justiça para aquelas cujos estupradores são absolvidos por estupro culposo. Quanto tempo mais ficaremos esperando? Então, essa conclusão, a partir dessas perguntas retóricas, né, faz uma retomada a tudo aquilo que foi dito na introdução, né, pelo posicionamento. A gente não pode deixar que todas essas conquistas se apaguem, né? E aí vem o fecho da carta. Novamente, chamando o meu interlocutor, né, brasileiros e brasileiras, proponho denúncia, atenção e ajuda mútua, igualdade. Gênero é muito mais do que sexo, é atitude. Então, né, sendo bastante coerente com toda a argumentação nesse fechamento. Nós temos avanços, nós temos conquistas, nós podemos gritar. Então, vamos gritar, vamos denunciar, vamos dar atenção para aquelas que estão sofrendo, né? Vamos buscar ajuda. Então, é nesse entendimento. E aí, o fechamento, né, com a assinatura. É bom destacar para vocês que existem muitos processos seletivos que abordam, né, outros gêneros textuais que não são o gênero dissertativo argumentativo do Enem. Então, quando é pedida, por exemplo, uma carta, seja uma carta argumentativa ou uma carta de solicitação, né, você tem que assinar, mas você não vai assinar o seu nome, porque em todo processo seletivo é proibido que você assine o texto, porque geralmente tem lá o número da inscrição ou o seu CPF, né? Isso depende muito, mas assinar, você não deve assinar, você vai usar um pseudônimo ou, né, um nome que tenha relação com a proposta. Então, você não vai colocar, não se deve colocar o nome, seu nome próprio, né, como assinatura. Então, no caso aqui, uma brasileira assinando o texto, tá certo? Então, a gente tem um exemplo, trazendo aqui um tema muito atual para vocês, tá? Trazendo um tema bastante atual. Eu quis demonstrar para vocês esse esforço argumentativo, né? Eu gosto dessa expressão, porque é isso que a gente faz quando a gente está, né, querendo, né, ou tem a intenção de se posicionar diante de um objeto, diante de um problema, né, e querendo que as pessoas respeitem o seu posicionamento. Então, é um esforço argumentativo que a gente faz. Então, eu trouxe alguns exemplos de tipos de argumentos, né, dentro de um gênero com o qual a gente está trabalhando né, e nós estamos analisando esse gênero, tá certo? Então, foi uma demonstração para vocês. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida até aqui? Da minha parte, não. Oi, Guilherme? Da minha parte, não. Beleza, Guilherme. Eu só queria finalizar registrando para vocês a questão das resenhas, tá? Eu estou ainda terminando a turma de vocês. Eu parei, deixa eu olhar aqui, eu parei no Caleb, tá? Então, da Laís para o final da lista da ordem alfabética, tá? Falta ainda, eu vou terminar entre hoje e amanhã de manhã, no máximo, porque eu tenho tudo cronometrado para dar conta das minhas coisas, né, também. Então, eu vou terminar a turma de vocês. Só queria pedir uma coisa. O Gabriel saiu, mas o dele também falta corrigir. Para quem já tem a correção, vocês vão lá na atividade, lá no SIGA, no cantinho esquerdo, atividade, vai lá na atividade avaliativa 1, clica lá na atividade, vai aparecer aquele íconezinho de correção, você vai visualizar a correção. Quem me mandou o texto no arquivo do Word, eu fiz a correção lá no próprio texto, coloquei a caixinha de avaliação lá no texto e anexei o arquivo. Então, você vai abrir o seu arquivo. Quem me mandou em PDF, fica muito... Eu só coloquei lá na caixinha de correção do SIGA, eu coloquei
a grade de correção, tá? Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V da minha grade e coloquei lá na correção, tá? Com a pontuação. Fica muito difícil para mim fazer correção no PDF, demora demais. No Word é muito mais fácil. Eu percebi que teve gente que redigiu o texto no Word e salvou em PDF e me mandou em PDF. Então, assim, para quem tem dificuldade, quem não tem computador, vai me mandar em PDF mesmo, vai fotografar, né, o texto manuscrito. Mas quem puder redigir no Word, para mim é melhor, tá? E para vocês também, na hora de devolver a correção. Porque aí, mas não tem, mas só que, assim, eu coloquei lá na orientação da atividade, eu já deixei isso orientado para me mandar no Word, entendeu? Porque é melhor até para vocês, porque já fica apontado ali onde é que pode melhorar a questão linguística, a vírgula que está no lugar errado, né? Então, aí, assim, para os próximos textos, fica combinado assim para quem puder, tá, gente? Quem não puder, quem não tem essa possibilidade de digitar o texto, vai fazer manuscrito, vai me mandar, porque aí, se eu tiver menos textos em PDF, eu consigo ainda devolver, tá bom? Eu consigo ainda devolver. A resenha, ela foi avaliada em 3 pontos. Mas eu não peguei pesado nessa primeira avaliação, não, tá? Eu fui boazinha, tá? Não peguei pesado. Quero dizer para vocês assim, eu sei muito bem, porque eu também, né, eu já fui aluna até o ano passado, então eu sei muito bem, eu sei muito bem quando alguém, né, foi lá na internet, pegou um trechinho lá, outro trechinho aqui, fez uma paráfrasezinha, eu percebo isso. Mas eu não fiquei, também eu não tenho tempo de ficar procurando lá na internet quem copiou, quem não copiou, né? Vai da consciência de cada um. Mas eu avaliei essa articulação, a maneira como relacionou o resumo com o posicionamento diante da obra, tá? Mas, assim, eu percebo essas coisas, tá? Mas, assim, não tirei ponto de ninguém e nem observei nada com relação a isso para ninguém, tá bom? Mas registrando isso. É só isso que eu queria pedir mesmo, tá? Mas quem não puder mesmo me mandar no Word, vai continuar me mandando em PDF o texto manuscrito, tira a foto do texto. Beleza? Combinado? Então, vocês podem ir lá, né? E esses do finalzinho aqui da lista, até amanhã eles já estarão corrigidos. Peço desculpas com a demora um pouco, mas porque eu estava bastante atrasada com as correções do terceiro ano e com o curso de administração também. Então, aí eu fui corrigindo, né, à medida que foi aparecendo para mim aqui, tá certo? Bom, se alguém tem alguma coisa para colocar, alguma pergunta, ou tá tudo certo? Acho que tudo certo. Beleza, então, gente. Eu vou interromper a gravação agora.